refletir então as questões éticas. E o professor então inicia esta aula para que nós possamos dar embasamento às nossas concepções de ética e moral. Tem uma tirinha do Alexandre Beck, Armandinho, que fala assim, tem uma criança, né? E ela olha então para o alto, para o adulto, e ela fala assim, eu não devo falar palavrão, e você pode. E aí o adulto olhando então para a criança, ele meio que titubeia, não sabe responder de forma assim concreta, ele fala, que eu, porque, bem... Na verdade a criança colocou ele contra a parede. Coisa do tipo assim, eu não devo falar palavrão e você pode. Né? E aí a criança ainda indaga e continua, você também não devia, não é? As crianças, elas têm essa inocência de nos perguntar as coisas. Por que você pode isso e eu não posso? Porque elas olham para nós, e aqui o professor já pode dizer, a mesma relação vocês, alunos, ao olhar para os professores, ao olhar para os responsáveis de vocês, e para os pequeninhos que quando olham para vocês jovens, então cria-se um referencial, e aí se pergunta, por que você pode isso e eu não posso aquilo? A criança vai e ela não tem medo de indagar. E muitas vezes nós adultos temos dificuldade, inclusive, de responder a essas indagações das crianças. Tratando então, portanto, a questão do palavrão, né, dentro da ética, é porque parece que, inclusive, a questão do palavrão é algo que virou meio que moda entre a juventude, etc. O professor, não vou dizer para vocês que nós somos humanos e por ser de cultura e muitas vezes assim de origem italiana, né, voz, etc, de vez em quando sai, é natural. Mas não pode ser algo no sentido rotineiro. Não pode ser algo no sentido permanente. Como recurso, às vezes pedagógico, até que vai. Mas não como algo intencional o tempo todo. Como moda, modismo, entende? Então, a criança, quando ela pergunta, eu não deveria falar palavrão e você também não deveria, já traz aí uma atitude de reflexão da vida, porque o ser humano, nós estamos em processo de formação o tempo todo. E o nosso ser, ele tem as dimensões, a dimensão econômica, todos nós precisamos, por exemplo, da parte do dinheiro, né? Economia financeira para nos mantermos, para nos alimentarmos, para suprir as nossas necessidades. Nós temos a dimensão social, nós precisamos conviver com as pessoas que estão conosco. Nesta sala de aula, por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, mas estamos aí tentando sobreviver a ela, ao tentar voltar a uma espécie de normalidade, mesmo com distanciamento, com um número reduzido de alunos e etc. e tal. Mas a pandemia mostra para nós esse caráter social, a necessidade de estar junto ao outro. Eu não sei se vocês sentem isso, mas a falta do abraço, a falta do aperto de mão natural. A pandemia nos tirou a beleza do afeto humano. Nós estamos praticamente meio que mecanizados, robotizados. A máscara, ela não é algo natural. Ela é uma exceção à nossa vida. E espero que um dia, o quanto antes termine, mas para isso vai ter que ter a colaboração da população, evitando as aglomerações, etc. e tal. Mas o que o professor quer dizer? A dimensão social é esta, nós precisamos do outro. A questão, eu posso viver sozinho. Viver sozinho não tem como. Porque viver sozinho nós entramos meio que numa espécie de depressão. Esse negócio de vou me isolar e não vou entrar em contato com o outro, isso leva a uma depressão, a um vazio existencial, por assim dizer. Pois bem,
Então, falei do aspecto econômico, o aspecto social, logo, portanto, então, nós temos também um aspecto afetivo da nossa vida. Porque o social leva ao aspecto afetivo. E aspecto afetivo está ligado muito forte à questão da família. Tá? E tudo isso que o professor está aqui falando envolve questões de ética. Logo na sequência eu vou estar abordando com vocês. E além do aspecto afetivo, necessidade de família, necessidade de ser uma pertença e de pertencer ou ter alguém, né? Amar e ser amado, é próprio do ser humano. Depois a dimensão psicológica, intelectual, nós precisamos nutrir não só o nosso corpo. O professor sempre fala nas aulas do professor, não só para os alunos, como também para os inscritos do professor, a necessidade de você nutrir não só daqui para baixo, mas daqui para cima. A intelectualidade, a psique, a sua mente tem que estar com um conteúdo aprimorado, sadio. Nós estamos percebendo que além da pandemia nos tirar daquilo que é mais natural do ser humano, que é a socialização, o afeto, né, o carinho, o abraço, o aperto de mão, etc, etc, ela também está revelando as mentes vazias, de como as pessoas precisam preencher a sua cabeça com coisas que são boas, e não ficar ali com situações de busca de conteúdo inútil, por assim dizer. Percebe-se então, portanto, que a pandemia vem trazendo, revelando para nós problemas complicados de mente. E é difícil você se manter com uma certa coesão de existência, um certo foco de vida, com uma mente tranquila. Como diz aquele ditado em latim, italiano, niente perturbe tu l'anima, nada perturbe a tua alma. Porque tem pessoas que o tempo todo são frenéticas. E diante de uma pandemia estão com dificuldade de convivência. E aí o professor pergunta, o que está na sua mente, jovem? Como é que está a sua mente? É uma mente sadia? Você alimenta a mesma com conteúdo sadio? São as perguntas que o professor faz nesse sentido. E aí, por fim, a quinta dimensão do ser humano, não podemos aqui deixar de nomenclar, que é a questão da espiritualidade. Eu aqui não estou falando de religião. Religião, cada um tem a sua, inclusive aqueles que não têm. Porque fé é uma questão muito pessoal. Fé é que nem time de futebol, é que nem cor, é que nem sabor, é Grêmio ou Inter, cada um tem o seu time. Entende? O que o professor quer dizer em termos de espiritualidade é em termos de atitude perante a vida. De saber que você é um ser do qual interage com os demais seres. E isso necessita de espiritualidade. Acordar de manhã e saber que você vai ter um dia todo de encontros, inclusive desencontros, e que vai exigir de você um certo toque humano. Aliás, um certo toque não. Vai exigir de você uma atitude humana o tempo todo, de compreender o outro. E isso envolve espiritualidade. Envolve uma posição de você para com o mundo. Percebe o que o professor quer dizer nesse sentido? Porque a espiritualidade alimenta a nossa alma. Você se preparar para o dia, para bem viver aquele dia. Agora, claro, se dentro dessa espiritualidade você tem uma vivência de fé, aí é outra história. É mais completude ainda. Aqui agora então eu tenho duas posições dentro da filosofia para falar nesse sentido. A primeira, a posição daquele que crê em algo
Então, deste crer, ele vai alimentando a sua alma, e alimentando a sua alma, portanto, de um conteúdo que seja de boa qualidade, de uma boa experiência, e que dê a essa pessoa atitudes humanas. É quando o divino se revela em nós. O que há mais humano também em nós é essa busca do divino. Se situar no mundo sabendo que além da pertença à sua família, você também tem uma pertença a uma espécie, como uma espécie de um projeto. Chame você ele de cósmico, força sobrenatural, chame você disso de, como posso assim dizer, Deus. E há aqueles também dos quais não creem nada em relações à questão de espiritualidade, mas que também creem. O professor tem amigos que são ateus. E nem por isso eu excomungo das minhas relações sociais. Conheci ateus. Tem ateus que inclusive são mais cristãos que os próprios cristãos. No sentido de que são pessoas boas com um conteúdo. Então há necessidade nesse sentido também de, para aquele que nada crê, e mesmo não crendo em nada, ele crê em alguma coisa, ou seja, naquilo que ele não crê. Então, fé todo mundo tem, do cristão ao ateu. O cristão, claro, crê no ser. O ateu crê naquilo que ele não crê. Isso também é fé. É aquela brincadeira que o professor faz com vocês. Alguns têm fé demais, outros têm fé de menos. Já perguntei isso para vocês, né? Lembram? É aquela perguntinha, você fé demais ou fé de menos? Tá? É um trocadilho, mas é que faz a importância dele de refletir. Enfim, tudo isso, passando aqui pelas dimensões do ser humano, a ética é essencial, então, portanto, para quê? Para nos situarmos dentro desses campos e assim, portanto, bem viver em sociedade. A moral é para mim, a ética é para poder bem viver de forma coletiva. Pois bem, continuando. E aí vem as perguntas. Já pensou como você orienta a sua vida? Você, jovem. Enfim, quem está acompanhando. Como é que você orienta a sua vida? Você para refletir as suas atitudes? Para refletir sobre aquilo que você reflete? Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Você já parou para pensar sobre aquilo que você pensa? Isso é fazer filosofia. Refletir sobre a própria vida. E refletindo sobre a própria vida, você pode fazer as orientações. Vocês vão perceber nas próximas aulas do professor, a ética em Aristóteles é a busca ativa pela felicidade. Mas, professor, como é que a felicidade, o que a felicidade tem a ver com a questão da ética? Tudo em Aristóteles. No sentido de quando você se conhece, fazendo boas escolhas, e fazendo boas escolhas você acerta. Acertando você não era. E não errando, você é mais feliz. Concordam? E para você fazer escolhas certas, você tem que ser uma pessoa ética. Aqui que está o núcleo duro, o osso duro da questão, que nós vamos estar abordando. Durante estas aulas, o professor vai estar compartilhando com vocês o pensamento de grandes filósofos em relação à ética. Entre eles, Aristóteles, a questão da busca da felicidade. E é bonito. Muitas pessoas não sabem a maneira como buscar a felicidade. Afinal, todos nós buscamos a felicidade. Quem aqui não busca a felicidade? Todos vocês. No dia a dia, nos encontros, nos jogos, nos projetos futuros. Nenhum de vocês aqui está empenhado em fazer um projeto fracassado. Espero que não. Todos vocês estão na busca de sucesso, prosperidade,
de um dia ter uma família, ou não, porque também não há necessidade de ter uma família, isso não é uma obrigação. É questão de vocação. Há quem tenha vocação para ser pai, outros não. Eu já não tenho vocação paterna. Sempre deixo bem claro, sempre falei isso nas minhas aulas. Mas há aqueles que querem ter filhos, tá? Então beleza, boa sorte. É um desafio nesse mundo criar um filho. Imagina 5. E tem ainda os loucos que vão para 10. Mas tranquilo. Desde que crie todos dentro de uma lógica de ética. De responsabilidade. Porque colocar filho no mundo é responsabilidade. Vocês não têm a ideia da peleia que os vossos pais têm com vocês. Da responsabilidade que eles têm com vocês. É o mínimo. É o mínimo. Mas a pergunta é, você já pensou sobre como orienta a sua vida? Será que as atitudes de vocês hoje darão frutos amanhã? E quando eu falo amanhã, não é no sentido daqui a 24 horas. Daqui a 3 anos, aonde vocês vão estar? Já pararam para pensar, refletir sobre isso, jovem? Estudantes do ensino médio. Daqui a 5 anos, aonde você vai estar? Vai estar fazendo o quê? Para e pensa. 10 anos. 20 anos. E aí está o professor, sei lá, eu estou com 30 e poucos anos, 60 anos, encontro você por aí. Vai ver, vamos ver nos olhos como é que vocês vão estar. Oh, aquele foi o professor Evandros. Eu vou estar meio gaga, normal, 60 anos, né? Que Deus me dê a graça de não ter Alzheimer e nem Parkinson. Mas enfim. Bom, de Alzheimer eu acho que eu não vou ser acometido, porque leitura, Parkinson é outra história. Mas o importante é ter uma velhice, né, que chamam de a terceira idade é a melhor idade que tem, porque já passou por tudo. Eu espero ter uma boa qualidade de vida. Se o corpo vai fraquejar, que a mente não fraqueja. Que eu tenho uma mente show de bola aos 60, aos 70, aos 80, ou até onde Deus me permitia a minha existência. Mas a pergunta persiste: como você orienta a sua vida? Não adianta querer família, prosperidade, um bom trabalho, se vocês não semearem agora, de forma ética. E volto a repetir: ética é a reflexão das nossas atitudes. E a filosofia convida você a refletir permanentemente as tuas atitudes. Outra pergunta: você sempre age de acordo com as regras e costumes pré-estabelecidos? E aqui entra a regra. E quando entra a regra, entra a moral. Convenhamos que há sim certas regras em nossa sociedade que não fazem sentido. Concordo. Tem coisas que são frutos de preconceitos, de momentos históricos. Tem coisas que estão enraizadas, que não mudam, que não progridem. É que nem comunidade tradicional de fé. Como assim, professor? Sabe aquelas igrejas do qual não pode mudar nada? Porque se tirar uma vela do lugar, já vem aquelas senhorinhas, os cavaleiros templários da fé, que parece que estão continuando a ordem, e vem em defesa, não, porque não pode mudar. Isso já é tradicionalismo. Coisas do tipo, daquela música, vocês nem eram nascidos, o professor também, não sou assim tão velho. Mas eu me lembro da época da minha mãe, época da onça. Enfim, tinha aquela música da novela da Gabriela, uma coisa assim, que cantavam, Eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Como assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim? Eu tenho que evoluir. Aumentar a minha capacidade mental. Está entendendo? E sempre evoluir para o bem, para aquilo que é valoroso. O que não é tão bom, deixa de lado.
Então, tratando-se de regras, costumes, tem certas coisas que há uma necessidade de mudança, sim, de progredir. Outras não. Outras há uma necessidade, daí sim, conservar. Entende? Aí vem a diferença entre tradicionalistas e conservadores. O tradicionalista não muda porque o pai dele sempre foi assim, a mãe dele foi sempre assim, e a vida vai ser sempre assim. Agora o conservador, não, peraí, vamos pegar o que é bom disso, mantém, e o que puder progredir, vamos progredir. É a diferença entre um conservador e um tradicionalista. Agora, tem uma outra reflexão que o professor também faz nesse sentido, em questões de regra. Porque nem tudo na vida as regras não têm sentido. Não, existem regras com muito sentido. Respeito é uma entre elas, e vem de uma atitude moral. E tantas outras regras comunitárias de vida que vão surgindo, que são necessárias para o bem viver comum. Volto a dizer, moral é para mim, ética é para a vida em comunidade. Para poder conviver em comunidade. O respeito é um deles. Respeito a pai e mãe é um deles. Respeito ao professor é um deles. Respeito aos colegas é um deles. Vocês estão me entendendo? Agora o indivíduo que tudo para ele é contra a regra, né? Como diz aquela frase em espanhol, donde há governo eu sou contra. Pera um pouco, opa! De onde há governo eu sou contra, ou seja, onde há regra, autoridade eu sou contra. É aquele tipo inclusive de jovem que o tempo todo é rebeldia. O tempo todo não aceita regra. Em casa não existe regra para ele. Trabalho muito menos. Escola não... Entendeu? Espera aí. Onde é que é o problema? Na regra ou na pessoa? Onde é que é o problema? Na regra ou na pessoa? Na pessoa. E nós temos dificuldade, vamos e convenhamos, nós brasileirinhos temos dificuldade com regra. Primeira regra no meio de uma pandemia é esta, isolamento social e máscara e gel, álcool. Mas tem aqueles que teimam em se aglomerar. Daí depois a consequência vem. 100% dos leitos ocupados no regional. Porque é falta de regra. Pessoas que não têm essa conduta, essa busca. Agora, então, se a pergunta foi, você sempre age de acordo com regras e costumes pré-estabelecidos? Ou assume a responsabilidade de construir suas próprias opiniões? Aqui vem outro ponto essencial desta aula. Hoje a aula vai ser só uma introdução de ética. Assumir as responsabilidades, construir as suas próprias opiniões. E aí eu pergunto para vocês, em termos de opinião, você constrói as suas opiniões? Ou você é Maria, vai com as outras, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, que o professor acompanha. O sapo sapeia, a maré mareia, a vaca vaqueia, a girafa girafeia, e você vai com os outros. Torço pro Inter porque o meu pai é do Inter. Isso não tem lógica. Torço pro Inter porque o Inter é o melhor time do mundo. Ponto! Só que não, tem o Grêmio. Tá entendendo? O professor fez essa jogadinha com vocês agora. Eu sabia que vocês iam ficar, né? Tô brincando. O professor não torce para time nenhum. E justamente por convicção. Não quero. Agora, quem torça, e é bonito torcer, que torça com convicção. Que torça com atitude. Ok? E construir a própria vida. Você é preocupado com a opinião dos outros? Não vou fazer isso porque o que vão dizer de mim? Se o professor fosse preocupado com o que os outros iam dizer, eu não teria chegado aonde cheguei na minha vida. Nem a minha carreira como professor. A maneira como eu me visto. Cada um tem a sua maneira. Tá entendendo? Por isso que o professor, né? Eu uso as minhas gravatas.
Não vou chegar nunca aqui e dizer, a partir de hoje, minha gurizada, os meninos vão estar usando gravata azul, né? Com as cores da bandeira nacional. Não. Isso eu não vou fazer. Mas também não fico preocupado. Devo usar uma roupa mais formal entre os meus alunos? Não. Sabe, identidade do professor. Quem tem que se sentir bem sou eu. A mesma coisa vocês. Se tivesse que usar uma gravata, alguns iam morrer. Se sentir mal. Não se obriga a nada na tua vida. E quando faça as coisas, faça com uma convicção. Sempre para o bem. Sempre buscando o bom uso da razão. E nunca se paute no sentido, o que os outros vão dizer. Às vezes você vai tolir, cortar os teus sonhos em virtude da opinião alheia. Estão me entendendo? Tudo isso que o professor fala é com base em experiência. Eu nunca olhei para os outros ou para trás. Eu sempre olho para frente, para aquilo que eu quero conquistar. Como diz novamente o professor Clóvis de Barros Filho, para trás nem para pegar impulso. Percebem? É profundo o que o professor comenta aqui. E aí vem, costuma refletir sobre os valores que as pessoas ao seu redor compartilham? Quem são as pessoas que você toma como exemplo de boa conduta e por quê? Eu tenho 4 minutos aqui que o professor vai, então, portanto, explanar para você a seguinte ideia. Você é o resumo das pessoas que você convive. Pare para pensar lá no teu âmbito familiar. Quem são os teus heróis? Se não for o teu pai ou tua mãe ou o teu responsável que labuta por você, algo está errado. Esses heróis que tem aí na sociedade, com todo respeito, MC Kevin, não é herói. Herói é teu pai e tua mãe que te criou. Heróis são os profissionais da saúde que estão lá dia a dia tentando salvar esse Brasil de Deus. Sem contar os professores de vocês. Quais são os teus referenciais? Você é o resumo das pessoas que convive. Se você convive com pessoas de bem, pessoa de bem você será. E aí o professor faz o link. Quais são os teus tipos de amigos? É a gurizadinha de conteúdo? É a galerinha de responsa? De valores? Ou é aquela gurizadinha do tal do puxa um beck e nos vemos na cadeia daqui a 2 anos? Desculpa, professor, Evandro tem que falar isso. É minha responsabilidade como formador explicar isso para vocês, que às vezes os pais não têm a coragem de falar o que um professor tem. E os pais necessitam muitas vezes que os professores tenham essa ousadia educacional de explicar para os jovens sobre isso. Quais são os teus amigos? É aquela galerinha que, do tipo, final de semana, vão encher a cara para ser feliz. Me desculpe, isso não é referencial. Entende? Não é que vão ser uma turma de santo, mas qual é o resumo dos teus colegas? Afasta-te de pessoas que não te fazem bem. Na hora da festa, na hora do bem bom, eles estão todos ali. Mas na hora do pega pra capar, do corre porque o bicho vem aí, nenhum desses aparece. E aí, para finalizar, quais são os tipos de livros que você lê, das coisas que você assiste e, principalmente, qual é o conteúdo das músicas que você ouve? Porque aquilo que você vê aqui, escuta aqui, vem morar aqui. Perceberam? Aquilo que você vê aqui, escuta aqui, vem morar aqui. Daí você só escuta pornofonia, essas músicas de sofrência, é só traição, bebedeira, apologia às drogas, né? Nada contra o funk, mas entre ouvir um funk e ouvir um rap tem diferença.
Desculpe, é a opinião do professor, é minha, você pode discordar. De você ficar só na televisão assistindo aquelas coisas de Brasil Urgente, apologia à violência, sangue, da Atena. Os caras ganham dinheiro em cima da violência alheia. Aquilo que você vê aqui, escuta aqui, vem morar aqui. E a boca fala do que o coração está cheio, do que o coração está sentindo. Por isso que nós vamos aprofundar a ética para viver bem, viver melhor e em busca da felicidade. O professor então agradece a atenção de vocês. Meu muito obrigado.